Dr. Otaviano Canuto está aqui com a gente hoje para discutir um tema muito relevante, que é infraestrutura, rodovias, ferrovias, integração territorial no Brasil e na África. E ele vai ser o curador da nossa próxima publicação do IBRAF Series, que vai girar justamente em torno desse tema. Boa tarde, Dr. Otaviano. Muito obrigado pela sua presença aqui. Esse espaço aqui que o Instituto Brasil-África está colocando para a nossa discussão, ele é um espaço privilegiado para a gente poder entrar em contato com autoridades internacionais e com pessoas especializadas em diversos temas, para discutir temas que são relevantes para o Brasil, para a África, para o desenvolvimento econômico de outros países. E muito obrigado pela presença do senhor. E eu gostaria de passar a palavra para o senhor fazer uma fala introdutória sobre o tema que a gente vai discutir hoje, que é o tema de infraestrutura, né, que é um tema muito relevante, não só porque é a base de qualquer economia, mas também por causa da similaridade em termos de tanto problemas quanto soluções entre o Brasil e o continente africano, certo? Perfeito. Antes de tudo, é um prazer grande estar aqui participando mais uma vez de algo do IBRAF, cujo trabalho acompanho e considero muito relevante. E, particularmente, nesse caso, estou feliz de estar ajudando nesse processo de seleção. O tema é fundamental. Ora, tanto o Brasil como a África pagam um preço econômico muito elevado pelo fato de não ter uma infraestrutura de transportes condizente com as aspirações de desenvolvimento. Na verdade, as carências de infraestrutura de transporte, tanto no Brasil como na África, têm um efeito negativo sobre a produtividade nas duas regiões. A ausência de investimentos em infraestrutura de transportes, por exemplo, leva a desperdícios de produção. Lembro muito bem de um estudo uma vez, quando eu cheguei no Banco Mundial há 17 anos atrás, sobre a soja brasileira, na época, e o estudo mostrou como o Brasil, na época, estava conseguindo competir com os Estados Unidos, tanto na produção como na exportação de soja, apesar de desperdiçar 30% da produção de soja, pela ausência de condições de armazenagem e de logística de transportes da soja. E esse exemplo da soja do Brasil, nós vamos encontrar de diversas maneiras em outras áreas e também na África. O fato de que, por exemplo, a África tem um baixo nível de integração física na própria região, e aqui os transportes, eu me refiro não apenas a transportes via terrestre, mas também transportes aéreos. Qualquer um de nós, eu que trabalhei 15 anos nessas instituições, lembro muito bem da dificuldade, a necessidade de triangulação para poder você se deslocar de um lugar da África para outro, tendo que ir, às vezes, para a Europa, para voltar para a mesma região. E esses custos de transportes, no caso nosso aqui, mais especificamente de olho no transporte por via terrestre, mas ele induz a custos excepcionais, a desperdícios de produtividade que acabam impedindo os países de oferir ganhos via integração física. Então, esse é um tema de maior importância. Nós temos, digamos assim, desafios bem similares, ainda que provavelmente numa maior intensidade até em países da África. Tem um detalhe também muito importante para levar em conta, que é o fato de que um dos legados, infelizmente, da pandemia já está sendo um aumento na dívida pública em todos esses países, e esse aperto nas condições fiscais no futuro
vai, digamos, diminuir o espaço fiscal que existe para investimentos públicos, inclusive em transportes, em transportes por via terrestre. E a gente tem que pensar cada vez mais em meios de combinar recursos públicos e privados para levantar o investimento nessas áreas. E aí o desafio está na possibilidade de ter uma certa harmonização de regras, um grau bem mais profundo de transparência nos processos de licitação, nos processos concorrenciais, porque só assim é que nós podemos ter esperança de que investidores privados de fora, inclusive, que hoje não têm muito em que aplicar os seus recursos, porque os juros reais são baixos e vão permanecer baixos. Então, um lugar natural para encontrar um casamento é entre essa abundância de recursos que não tem aplicações lucrativas nos instrumentos financeiros tradicionais e, do outro lado, essa necessidade de participação privada em investimentos em infraestrutura, no Brasil e na África. Então, acho que a agenda que se coloca é o que é que tem que ser feito para que se possa ter esse amálgama de recursos públicos e privados para tornar possível levantar os investimentos que são objeto da edição e dos quais a evolução da produtividade, do crescimento econômico e, portanto, da redução da pobreza serão maximizados nos dois lados, tanto no Brasil como na África. Certo. Bom, muito obrigado. Uma coisa muito interessante aqui que eu queria puxar como gancho é que há alguns anos, né, o Brasil viveu momentos muito críticos em razão de uma paralisação que teve nas rodovias do país, né? A gente sabe que isso virou senso comum justamente depois daquela discussão, que a economia brasileira e a formação econômica do Brasil levou a um predomínio, razões diversas, do modal rodoviário, né, no transporte de longa distância, principalmente. Então, mais de 60% do transporte no Brasil, transporte de cargas, é feito por rodovias, e aí isso põe de lado alguns outros modais de transporte que são tão importantes quanto, né, como as ferrovias. Em comparação, países como os Estados Unidos e a Rússia investiram ou igualmente ou mesmo mais em ferrovias para sustentar o transporte, a logística dentro dos territórios deles, e eles têm territórios muito grandes, como é o caso do Brasil também. No meu entendimento, nós pode falar em um modal ideal, né, em termos absolutos, assim, porque depende do tamanho da economia nacional, tamanho do território, os fatores produtivos que são envolvidos, a estrutura produtiva nacional, né? Então, é muito difícil de elencar um único modal como sendo o melhor ou o mais adequado. Mas aí, eu levanto uma pergunta para o senhor. Considerando a estrutura produtiva do Brasil, o senhor considera que o rodoviarismo que predomina é o modal adequado? E se não, como alavancar a diversificação da conexão terrestre no país? Eu estou plenamente de acordo com você quanto à subutilização do potencial do transporte ferroviário, particularmente para carga no Brasil. Isso o que é uma pena, porque a eficiência do transporte ferroviário para cargas que não são justamente as cargas de pessoas viajando é muito mais eficiente. Acho que, ao mesmo tempo, também foi bom você ter se referenciado aos problemas que a gente defronta quando a logística chega num bloqueio, né? Olha, para que você tenha uma ideia, o Banco Mundial, não muito tempo atrás, mais ou menos estimou que o Brasil, para manter a sua infraestrutura, em todas as áreas de infraestrutura, precisaria investir, dedicar pelo menos 2,5% do PIB brasileiro para isso, para conservar, para manter. E a verdade é que, nas 2 últimas décadas, nós temos sido incapazes de gastar no PIB, do PIB com infraestrutura, nem isso. Nós temos tido uma média de 2,3% do PIB. Então, além de se ter uma infraestrutura
que, como você bem disse, não explora inteiramente o potencial que teria, por exemplo, no transporte ferroviário, na verdade, nós estamos subinvestindo em tudo. É menos o caso em energia, é menos o caso em telecomunicações, mas quando vai para transporte, saneamento, etc., o país está comendo a infraestrutura que tem, né? E as manifestações disso aparecem, de vez em quando a gente assiste à agonia do transporte de produtos agropecuários do Centro-Oeste, via Amazônia, certo? Com estradas no atoleiro e caminhões sendo perdidos e perda de produção. Então, acho que o investimento ferroviário tem as suas peculiaridades, né? O montante de recursos investidos de início, upfront, é necessariamente maior, né? Se presta mais a transportes quando há um certo perfil dedicado de produtos, enquanto que o transporte rodoviário tem um grau maior de flexibilidade, mas, de toda maneira, eu acho que a configuração do produto brasileiro já nos permite apontar que transporte ferroviário para escoar a produção agropecuária via portos, não apenas no sul, via Porto de Santos, mas também, eventualmente, idealmente, nós precisaríamos ter um grau de integração física na América do Sul como um todo, inclusive com saídas para o Pacífico, né? E aí o caminho, inevitavelmente, vai ser via transporte ferroviário, em alguns casos, sem abandonar as possibilidades do transporte rodoviário. Certo, muito bom. O senhor tocou num ponto muito interessante também, que eu queria levantar, que é justamente a integração do território nacional nas suas diferentes regiões, né? Então, como o senhor mencionou, o Brasil sofre muito com o escoamento da produção de bens e de commodities, que é muito presente no centro-oeste brasileiro e que tenta encontrar vias de escoamento pelo sudeste e pela Amazônia, por exemplo, né? Agora, com também o desenvolvimento, o avanço da fronteira agrícola para a região amazônica e para o Mato Piba também, tem que surgir novos caminhos, novas rotas de escoamento da produção, né? E aí eu queria saber com o senhor, quais o senhor considera que são os eixos estruturantes em termos de conexão terrestre do Brasil, né? A gente sabe que existe a BR-116, a BR-101, tem a BR-163, que é muito polêmica, mas o senhor considera que existe algum foco que deva ser dado para a integração terrestre brasileira nesse sentido, para que permita a economia brasileira crescer e se integrar mais com o mercado internacional? Sempre lembrando, como você bem observou, que tem essa incorporação da área de parte da região amazônica, mas não se trata da floresta amazônica, certo? Para que não haja maus entendidos, quando se fala de integração física e as pessoas têm uma proporção, uma preocupação que faz, inclusive, que tem razão de ser, de que projetos de integração física pudesse se dar em detrimento da floresta amazônica. Não é nada disso, né? Mas eu diria para você que um ponto dessa malha que a gente ouviu muito falar, ouviu muito blá, 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 mas a concretude não chegou, é a integração física da América do Sul. Eu explico. Quando eu fui vice-presidente no Banco Interamericano de Desenvolvimento, houve uma iniciativa que se chamava, não por acaso, a Iniciativa de Integração Física da América do Sul, que era pilotada dentro da minha vice-presidência, inclusive por um brasileiro, hoje aposentado, o Mauro Marcondes, que foi técnico do BNDES. E a ideia, então, era justamente fazer um mapa, e foi feito um mapa de diversas possibilidades de conexão física entre os países da região, né? Existem várias alternativas, existem várias possibilidades.
É claro que não depende de um país isoladamente, é preciso que haja uma concomitância de interesses e de envolvimento de vários países. Eu me lembro a época como uma coisa mais atraente e que parecia mais fácil era a conexão. Eram duas conexões físicas, uma via Bolívia e outra via o Peru. E chegaria no Pacífico, né? É uma opção, inclusive, passando por Chile, outra por Equador. E além das possibilidades de ganho, de criação de atividade econômica pela conexão direta, isso seria uma conexão especial facilitada com a Ásia, o que seria de interesse muito bom para os nossos produtores aqui. Infelizmente, a ideia era desenhar os projetos, botar os ministros, tocar adiante, e aí se via como financiar, mas isso, depois de um período de mapeamento, não chegou a se materializar em nenhum projeto concreto. Eu já não estava mais no BID, mas eu diria que essa conexão com o Pacífico deveria ser, a meu juízo, algo prioritário. Certo. Para não falar, para não ter que dizermos, evidentemente, sobre a necessidade de melhora da estrutura viária e ferroviária nas outras regiões, né? Em algumas áreas onde já existe maturidade, as concessões podem operar muito bem. E não há por que também resistir à ideia de projetos de infraestrutura de transporte que sejam privados, que sejam dedicados a alguma atividade, desde que, evidentemente, os interessados, os empresários, topem, aceitem investir seus recursos em modalidades de transporte desse tipo. Precisamos de mais infraestrutura. Sim, sim, com certeza. Não, a questão que o senhor levantou do histórico de desenvolvimento latino-americano e sul-americano também de infraestrutura, né, o desenvolvimento dentro da Unasul, do Itaírsa, né, dos eixos da IRSA, do COSIPLAN e de todas as iniciativas de integração maior entre os países da região também revelam embora não tenham avançado, como o senhor elencou, eles apontam para, acho que, lições, né, lições aprendidas. E isso leva também à terceira questão que eu queria fazer para o senhor, que é justamente qual a perspectiva do senhor com relação às lições e aos aprendizados que a gente pode retirar do Brasil ou da integração sul-americana, né, agora que o senhor puxou esse gancho, para algum país africano que tem uma característica produtiva e algum território parecido com o brasileiro, ou para a própria integração africana que se faz agora em torno da zona de livre comércio continental africana. Existe uma grande lição, tanto positiva quanto negativa, que pode ser retirada nesse sentido? Certamente, certamente. Lições abundam aí no caso. Uma delas, a necessidade do compromisso, do comprometimento, de modo a chegar a termos comuns no que diz respeito à regulamentação, no que diz respeito a padrões de construção, a coisas que permitam, digamos assim, ser criada uma carteira de projetos, de ativos, né? de projetos de infraestrutura que vão além de país, porque, particularmente no caso da África, onde você tem essa predominância de países pequenos, que não vão ter nunca escala suficiente de projetos para que os investidores se interessem em construir um pipeline, uma carteira para aquele país individualmente. Então, ali na África, ou você tem carteiras de múltiplos países, os que precisam menos disso são os países maiores, como Nigéria, África do Sul, Angola, mas os demais precisam de carteiras maiores do que o âmbito do país, né? Como modo de dar escala, e isso, escala de projetos comparáveis, homogeneizáveis, etc.
de modo a fazer com que investidores dizem, opa, vale a pena eu investir em capacitação para comprar esses ativos, para gerenciar esses ativos, para estar presente como investidor privado, como participante privado. E esse investimento, esse cálculo, só será possível, como eu disse, com um pipeline, com uma carteira, e essa carteira supõe uma certa homogeneização. E não subestimemos as dificuldades de obter isso. A mesma África, a África é fragmentada. Ela é fragmentada fisicamente, não é? Com baixa integração física, e essa baixa integração física tem como contrapartida uma fragmentação também de estruturas regulatórias, de estruturas e nem sempre com transparência. Então, eu quero crer que o mesmo, digamos assim, finalmente, empenho com que se caminhou para a direção da União de Comércio Africana, que é um landmark, porque quanto tempo se sonhava com isso e chegaram a algum resultado, deve ser agora transplantada para o caso de infraestrutura. Deve ter uma contrapartida em termos de procedimentos que tornem possível a integração física. O resultado da negociação da área do Acordo de Livre Comércio é um bom sinal para um caminho na mesma direção no caso de infraestrutura, no caso de integração física. Acho que aliás, uma boa lição vem da Ásia, tá certo? Essa é uma boa lição que também serve para nós, na América Latina, que é a peculiaridade de que na Ásia a integração física veio muito antes mesmo de se ter o movimento de harmonização institucional. Sem a integração física, na Ásia, as cadeias de valor regionais não teriam aparecido. A Ásia não seria o que é. O Japão não teria se aproveitado, a Coreia não teria se aproveitado, e agora a China se aproveitando. Então, acho que eles foram pragmáticos no sentido de executar os projetos de integração física para depois se preocupar com as filigranas das negociações diplomáticas de acordos institucionais. Acho que esse pragmatismo da Ásia exige muito menos em termos de arcabouços diplomáticos, negociais, e depende muito mais da disposição dos países e o seu entendimento de que, isoladamente, nenhum deles vai longe. Sim, com certeza. O próprio desenvolvimento econômico dos países e os imperativos dos mercados acabam levando invariavelmente a essa integração, né, no continente asiático. Mas, bom, eu acho que eu concordo plenamente com o senhor, essa questão da integração infraestrutural, se a Zona de Livre Comércio Continental Africana pretende, de fato, alcançar o grande objetivo, que é fortalecer o comércio intra-africano, né, que é muito fraco, principalmente comparado ao comércio África-Europa e África-Estados Unidos. Se o foco é dar mais dinamismo para essa integração econômica interna, precisa necessariamente passar pela integração infraestrutural, né? E aí eu vou pegar esse gancho e vou levantar a questão de que essas lições, esses desafios, esses problemas e essas soluções que o senhor apontou vão ser o foco da nossa próxima publicação, né? O IBRAF está lançando, no IBRAF Series, a publicação Infraestrutura, Rodovias e Ferrovias no Brasil e no continente africano, e a gente está fazendo essa abertura para conectar pesquisadores, acadêmicos, estudantes do mundo todo, para contribuírem com suas ideias e com seus artigos, para que a gente consiga encontrar soluções inovadoras, né, para esse problema que é extremamente pertinente e conecta muito bem Brasil, África e o restante do sul global. Então, novamente, eu agradeço a presença do senhor aqui, agradeço pelas contribuições, fico muito feliz de ter ouvido o senhor e gostaria de convidar todo mundo a conhecer o trabalho do IBRAF e a conhecer também a nossa próxima publicação, o IBRAF Series, e participar e enviar o seu artigo se você achar interessante.
Muito bom, bem oportuno. Parabéns, Ibraf.